Eu queria começar, vocês viram aí, fé e social, fé e assistência social. Eu quero começar com uma pergunta. A igreja deveria mesmo se preocupar com os vulneráveis e os pobres? Sim ou não? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque há pensamentos, há grupos que defendem que a igreja deveria se limitar, se restringir às atividades religiosas, espirituais, entre aspas, e não se preocupar com esse fator social. Por quê? Porque do social, quem cuida? São as ONGs, governo, empresas que deveriam também desenvolver sua atuação social, desenvolvimento social, sustentável e tudo mais, e que a igreja deveria ficar limitada à sua missão espiritual, da vida eterna, e não preocupar com as condições econômicas das pessoas. Se nós acreditarmos nisso, estamos deixando de olhar para a história e perceber o assunto é tão amplo. Os movimentos cristãos, ao longo da história, estão ligados à criação de hospitais, faculdades, o impacto do cristianismo na história, orfanatos, casas para recuperação, casa de acolhimentos de idosos, líderes abolicionistas nos Estados Unidos, na Inglaterra, século XVIII, século XVII. Luta contra o abuso infantil. Irmãos, a lista do envolvimento, do impacto do cristianismo é impressionante. Olha, é um orgulho para nós fazermos parte de um povo que não se limitou a ficar no discurso apenas da fé. Teve um congresso chamado Lausanne, de vez em quando a gente ouve falar ou traz aqui alguma frase, alguma pauta. Tinham muitas igrejas preocupadas com a causa social e com medo da igreja abraçar uma causa somente social e esquecer da evangelização, muitas igrejas deixaram de atuar na causa social, achando que a igreja estava caminhando por um lado humanista, apenas de preocupação com movimentos sociais e esquecer sua missão de anunciar o evangelho. Então, lá em Lausanne, estabeleceram uma frase que o evangelho é para o evangelho todo, para o homem todo. O evangelho é para o evangelho todo o conselho de Deus, para o homem todo, porque nós não somos divididos alma e corpo e espírito. Nós somos uma unidade completa. Nós não somos separados. Nós somos seres integrais, corpo, alma e espírito. E Deus está interessado em todo o nosso ser.
Jesus, quando ensinou na multiplicação dos pães, o pessoal talvez chegou um momento que não estava conseguindo mais nem prestar atenção. Estava com fome o dia inteiro escutando Jesus. Obviamente, se fosse um de nós aqui, eu acho que umas 2 horas o povo já ia embora, né? Mas Jesus segurou a atenção lá o dia inteiro e no final do dia mandou providenciar pão para eles comerem. Vocês conhecem isso, né? Um grande momento ali, né, do ensino da palavra de Deus, a pregação, e ao mesmo tempo não os despediu de estômago vazio, não é? Eu pensei numa mulher, porque há 2 dias atrás foi o Dia Internacional da Mulher, e tem uma mulher na história que ela é simplesmente fascinante. Deixa eu mostrar aqui com slide. Está aqui. Não sei quantos de vocês já ouviram falar da Amy Carmichael. Quantos já ouviram falar dela aqui? Pouca gente, hein? Amy nasceu na Irlanda, 1867, e morreu em 1951. Na casa dela, todos tinham olhos azuis. Ela tinha os olhos castanhos. A oração da Amy era: eu quero ter os olhos verdes. E todos os dias ela orava pedindo para Deus mudar os olhos dela. Ela olhava no espelho e falava: Deus não me respondeu. A Amy, ouvindo sobre Hudson Taylor, que era um missionário na China, ela foi movida, ela foi tão impactada pelo missionário Hudson Taylor. Hudson Taylor é um fenômeno de missões, que ele abriu mão de toda a cultura americana, apesar de ser americano, se vestia como chinês, e ele viveu na China para falar do amor de Deus, criou seminários, treinou pastores. Foi uma pessoa assim que incendiou a China com o evangelho. E ela ouviu, e ela se dispôs a ser missionária também. Na fala dela, ela disse assim: eu decidi não perder mais tempo com coisas que não fossem importantes aos olhos de Deus. Então ela se preparou, estudou e foi atuar na Índia. Índia, isso lá ela nasceu em 1867, antes de 1900 ela já estava na Índia, ela era solteira, e ela tinha um pensamento também, o fato de ser solteira, ela cria que ninguém que confia, que Deus falava para ela: ninguém que confia em mim ficará solitário. Então, ela sabia que ela não era uma pessoa solitária, que ela estava sempre na companhia de Deus. Aliás, solidão é uma questão de corrigir a atitude, né? Porque solidão, mesmo casado pode estar com solidão, sabia? Mesmo quem é casado. Não é questão de ser solteiro ou não. Porque quem nos completa é Deus. Ninguém é capaz de nos completar de maneira total. Não aspire que alguém vai te completar, porque o ser humano é absolutamente insaciável e ele está sempre insatisfeito, né? Deus é aquele que nos dá o contentamento. O Senhor é meu pastor, não é meu marido, é meu pastor, minha esposa é minha pastora. O Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Mas eu estava falando da Amy, não é isso? Então a Amy foi para a Índia e nas andanças dela, enquanto missionária britânica, ela percebeu, ao entrar nos templos indianos, e vários templos, que ela estava muito mais parecida com o indiano do que uma britânica. Os olhos dela, castanhos, eram como os olhos dos indianos. E ela maquiava com um creme de café para que a sua cor ficasse parecida com as indianas.
E logo ela organizou um grupo de mulheres e elas atuavam nos templos em busca de crianças, muitas vezes entregues à prostituição sagrada, abandonadas pelos pais, crianças menores. E ela foi agregando aquelas crianças e falando do amor de Deus para aquelas crianças. O movimento foi ganhando vulto. E ela foi fazendo incursões pelo interior da Índia. E à medida que o tempo passava, ela criou um orfanato. Alguém já falou mais de 1.000 crianças numa época. Centenas de crianças eram trazidas. Às vezes as crianças ficavam sabendo dela e vinham. Ela fez um trabalho extraordinário. Que mulher! Incrível quando a gente estuda a vida de alguém e em todas as ações ela pedia orientação de Deus. Nunca teve pena de si mesma, pois sabia que Deus a estava usando e cuidando. Sempre foi muito dependente do Senhor. Ela trabalhou muito para o reino. E mesmo quando de idade acamada, ela escreveu muitos livros. E esse artigo da biografia, você pode dar um Google lá, Amy Carmichael, você vai ficar encantado, porque são biografias assim que nos inspiram muito. Voltando aqui para nosso slide, tem essa frase atribuída a ela. Você pode doar sem amar, mas não pode amar sem se doar. Então, meus queridos, ao falar de ação social, eu acabo de partilhar com vocês, e poderia, se a gente falasse agora, nesse momento, Ronaldo e a Joana estão lá em Mochotó, sertão do Pernambuco, ajudando as pessoas a irrigarem a terra, alfabetizando, fazendo campanhas de vez em quando de conscientização de higiene, chamando dentista, chamando médico. Tem missionários que foram para a África no intuito só de pregar o evangelho. Chegando lá, eles constataram uma realidade assim tão carente, que além da pregação, desenvolveram outras ferramentas para ajudar as pessoas a conseguirem emprego, ajudarem as pessoas a desenvolver alguma arte, alguma ferramenta, orientação na higiene, na saúde, crianças abandonadas e tudo mais. Então, meus queridos, vamos falar de uma coisa que tem tudo a ver com a fé, assistência social. Eu achei essa definição aqui do Alderi Souza de Matos, ele é um colunista da revista Ultimato, que ele diz assim: ação social cristã é uma atividade de cristãos individuais, olha bem, cristãos individuais ou da igreja coletivamente, em suprir necessidades materiais das pessoas, aliviar o sofrimento ou eliminar males sociais que afligem indivíduos, famílias, comunidades e até mesmo a sociedade como um todo. É óbvio, meus irmãos, que a raiz do mal é uma utopia. É uma utopia. Achar que no mundo vai chegar um momento aqui na Terra, pelo governo humano, que nunca mais teremos pobres. É uma utopia pensar isso. Então, faz parte do papel da igreja aliviar a dor. Não ficar preocupado só com o eterno, porque nós estamos num processo. Então, constatações. Algumas constatações. Há ordens para ajudar o pobre, o estrangeiro, a viúva e o órfão, no Velho e no Novo Testamento. Você sabe que aqui em Cumbica tem chegado afegãos. A Sandra e a Mariana têm contato com a dona Marli, que está envolvida no movimento de ajudar o estrangeiro, buscar os afegãos, dar treinamento para eles, e desse treinamento, ajudá-los a conseguir emprego. A igreja que meu filho participa, dá curso de português para refugiados, não só afegãos, outras etnias,
para serem inseridos, porque eles vêm de lá fugidos, não sabem a língua, não tem nada, não tem ninguém, não tem parente, não tem nada. Então tem igrejas. Ó, a gente vê no Antigo Testamento falando para a gente não esquecer dessas pessoas. Olha só, não maltrate, nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Os Salmos vai falar que Deus é o Deus dos órfãos, Deus das viúvas, que se levanta a favor deles. E às vezes nosso olhar orgulhoso, porque a gente vê estrangeiros chegando ao Brasil. Eu sei que tem um efeito colateral social aí, que é uma outra discussão, não é? Mas a gente tem que ter, a gente aprende a ter sensibilidade e a ter um outro olhar, a olhar para o nosso país. Uma vez, um dos irmãos aqui falou para mim assim, que aquilo me deu uma sacudida, né? Ele falou assim, puxa, pastor, nosso país é tão rico, nosso país é tão grande, nosso país tem tanta terra. Ah, que bom que essas pessoas vieram para o Brasil. E eu já estava preocupado com a superlotação, ele me quebrou. Falei, Deus, miserável homem que eu sou. Que orgulho besta. Tantas passagens, irmãos, que fala dessa preocupação com o vulnerável. E a base disso é o Deus justo, amoroso e misericordioso, que todo o Antigo Testamento está falando isso. Miqueias 6 e 8. Você sabia que amar o próximo não foi só Jesus que falou? Está em Levítico 19, 18? Para a gente amar o próximo? Jesus condensou, não é? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A cruz nos reconcilia com Deus, a coluna da cruz, e a coluna transversal nos reconcilia com o próximo. Então, a atuação da igreja é essa, conexão com Deus, fomos resgatados para Deus, e agora a gente tem um outro olhar para com o próximo. Lá em Levíticos 19:10, fala, não colha. Atenção, tem algum lavrador aqui? Alguém que está colhendo na roça? Olha aqui, ó. Não colha completamente os cachos que caem no chão. Na hora que você estiver colhendo, os que caem, não pegue. Deixe-nos para os pobres e os estrangeiros. Lembra da Ruth? O livro de Ruth? Viúva, ela e a sogra saíram para buscar comida nas plantações, pegando do que os empregados deixavam cair no chão, e o dono da fazenda, o Boaz, falou, deixem cair vários de propósito, para que as pessoas peguem. Aqui entre nós, né, só um parênteses aqui, eles não levavam o mantimento para a casa da pessoa. A pessoa tinha que ir à luta também, não é? Sair de sua casa, ir para a roça e colher. Porque tem gente que quer que você leve a cesta básica na casa dele. Mas isso é uma outra história. Vamos voltar aqui para o assunto que a gente está falando. Gente, tem encorajamento na Bíblia. Aqui, aquele versículo que eu falei. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. Agora, Deus protege, mas Deus desce aqui para proteger? Deus vai lá no aeroporto de Cumbica, pega um megafone e fala, humanidade egoísta, faça alguma coisa por esses refugiados. É isso que Deus faz? Por que ele não faz isso? Porque você o representa. Eu o represento. Nós somos as mãos
os pés, a mente, corpo de Jesus. Então, Deus quer nos usar em nome dele para fazermos diferença na nossa existência. Eu sei, é fácil falar. A gente acabou de cantar. Eu quero ser uma bênção, compartilhar tudo que eu tenho com você, o meu amor e até o pão. É tão gostoso cantar. Eu tinha um professor que falava assim: é fácil cantar, difícil é praticar. Não é verdade? É fácil cantar. Mas o cristianismo nos convoca, tanto particularmente como coletivamente, a fazermos diferença. Nós não vamos dar jeito no mundo. Quantos de nós, e é um desafio, morar em São Paulo, porque você vai no interior, numa cidade pequena, até os mendigos são conhecidos. Estou certo ou não? Alguns sabem até onde ele mora, alguns sabem que a pessoa ficou desempregada, foi, né, foi para a rua, não tem comida. E lá você até identifica os parasitas que não querem saber de nada, que tiveram a oportunidade, porque daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas viver em São Paulo quebra o coração da gente. Vendo cenários, não podendo fazer nada, me sinto tão pequeno tantas vezes. O máximo que eu faço, ó Senhor, socorre essa pessoa. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Salva essa pessoa. Liberta essa pessoa. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Forte isso aqui, hein? A gente até engole um seco depois de ler um versículo desse. Como é que você se sente ao ler um texto como esse? Porque havia uma preocupação com a religiosidade. Assim, aqui está falando de dois aspectos. Aquela vida religiosa exterior e a vida íntima com Deus. A vida religiosa que Deus está procurando é uma prática externa, que é órfãos e viúvas, e cuidar de um coração que é egoísta, que é apegado, um coração que não é transformado, que vive só pensando em si. Então aqui está falando da verdadeira natureza de ser bênção por fora e ter caráter, ter santidade interna. Eu ouvi uma história mais ou menos assim. É um comerciante. O comércio era embaixo, ele morava em cima. E quando os empregados chegavam de manhã, ele gritava para os empregados ouvirem. Ele fala mais ou menos assim a história. Fulano de tal, você já colocou água no leite? Porque naquela época, só para entender, a gente tem que contextualizar, né? Naquela época era leite de vaca mesmo, não era leite de caixinha. Então chegavam os barris, então ele gritava. Vamos supor que chegasse a metade do barril de leite. Ele gritava para o funcionário: já colocou água no leite? Para poder, aí você já percebeu, para ele vender um produto adulterado, né? Misturado com água para ele ganhar mais. Fulano de tal, você colocou a plaquinha aí que o pão é de hoje? Que o pão era de ontem.
Fulano de tal, você já alterou a manteiga? Já alterei. Todo mundo já fez o que precisava? Subam aqui na parte de cima que nós vamos fazer o devocional. Aqui está mostrando, né? Um ritual religioso, que é a devocional, mas a prática não combina. E isso pode estar acontecendo aqui entre nós. A gente está falando de verdades belas do cristianismo e o nosso coração tão mal, de repente, porque alguns de nós temos uns esquemas mentais que a palavra não alcança, não penetra, porque o olhar dessa pessoa é mais ou menos assim: eu só vejo a vida no que pode me favorecer. Isso aí que você está falando, de Amy Carmichael, de missionário, isso aí é para a igreja. Eu tenho tanta coisa para fazer, trabalho tanto, tenho meus compromissos, sou um homem bom, pago meus impostos. Isso, irmão, essa falta de envolvimento, de engajamento, revela um coração. Porque teve uma vez que teve um culto assim, alguém foi dar um testemunho, que a pessoa foi lá na frente e deu um testemunho. E aí a pessoa começou a falar: antes eu tirava as coisas das pessoas, eu roubava, eu era encrenqueiro, fofoqueiro, e eu vivia prejudicando as pessoas, só pensava em mim. Hoje eu sou honesto, pago meus impostos, sou trabalhador, cuido da minha família. Aí tinha um senhor japonês de idade que ele nunca, não sabia o que era cristianismo, né? Ele estava sentado lá, escutando o testemunho. Aí terminou o culto, um irmão o abordou e falou assim: o que o senhor achou, né, do que o senhor ouviu? Aí o japonês falou assim: olha, eu escutei aquele rapaz falando que agora ele é honesto, que ele é trabalhador, que ele é dedicado, que ele faz todas as coisas certas. A minha vida inteira foi assim. Eu sempre fui assim. Cristianismo não é apenas mudança de comportamento. Cristianismo vai na raiz do nosso ser. Se Deus não nos der um novo coração, nós não vamos amar ninguém. Isso aqui se transforma em regras. Regras da Bíblia. Mandamentos da Bíblia, inclusive pesados. Pesados, porque eu já tenho muita coisa para fazer. Ficar preocupado com o outro. A palavra de Deus vai mexer no nosso íntimo e nos faz olhar que a pobreza não é só pobreza material. Tem pobreza de caráter, tem pobreza cognitiva, tem pessoas que têm dificuldade para assimilar, para entender algumas coisas. Tem pobreza moral. A pessoa pode estar bem de vida, mas moralmente ele é pobre, é um canalha, ele faz coisas escondidas, ele é podre, e ele está bem na sociedade, mas é podre, está apodrecendo. Então a Bíblia, primeiro, a palavra de Deus, ela mostra que nós somos falidos, somos quebrados, não há em nós bondade alguma. E se há alguma bondade em nós, porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele, tem muita gente que não é cristã, que doa, que faz um bem para a humanidade. Tem religiões que fazem bem, fazem caridade para as pessoas, porque há algo no ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, na graça comum, Deus desperta pessoas, e eu oro para Deus: Senhor, levanta empresários, levanta ONGs, países, para abraçarem os palestinos, para socorrerem
os vitimados pela guerra. Porque nessa humanidade caída, na graça de Deus, Deus também usa. Não usa só aliás, se usasse só os cristãos, para você pensar. Então há um senso, mas o cristianismo, ele nos eleva, porque a gente olha para nós, como eu sou pobre, como eu sou miserável, como eu sou um mazelado. Aí olha para Deus que me pegou na sarjeta, nessa condição de pobreza. E ele vem e fez uma obra tão fenomenal, que é morrer na cruz por mim. Derramar o sangue na cruz. Então, aí eu paro de olhar para o outro como alguém que compete comigo, e eu passo a olhar para o outro como alguém que carrega no seu semblante a imagem e semelhança de Jesus, que Deus o ama também e que Deus quer dar dignidade para ele. Então, eu não posso ficar feliz e contente se eu estou pensando só no meu bem-estar e não desenvolvo esse interesse, esse engajamento com a obra de Deus que está buscando resgatar o perdido. Então, quando a gente olha o outro como alguém que precisa também de uma redenção, encontrar com o Deus que eu encontrei, eu vou olhar para ele com outros olhos. Então, se alguém faz um pedido de oração por um filho de fulano de tal que está envolvido com drogas, eu não posso simplesmente falar, que bom que meus filhos estão bem. Não, o filho do outro também me interessa. Porque tem uma mãe, tem um pai sofrendo e eu preciso interceder por ele. Então, queridos, como vai longe, sempre haverá necessitado no mundo. Duas constatações, né? Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, fala para a gente não desamparar o necessitado. Agora tem uma notícia boa e uma ruim. Posso falar as duas? A ruim é essa aí, ó. Sempre haverá necessitados no mundo. Não, mas não tem partido prometendo que vai erradicar a pobreza? Você já ouviu isso? Porque nosso partido vai erradicar a pobreza. Bom seria. Olha, né? Bom seria, mas é uma utopia, não é? Mas a boa notícia é essa aqui. Não, aqui tá as duas notícias. A má e a ruim, né? Nunca deixará de haver pobres na terra. Você sabia disso? Tem que ler a Bíblia, hein? Por isso, eu ordeno a vocês que livremente, espontaneamente, abram a mão para seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Você sabe que, de repente, alguém da sua família, um cunhado, um irmão, um parente, fica pobre? Na Bíblia, tinha pessoas que passavam crise e elas ficavam pobres. E aqui um cuidado de você abençoar seu parente pobre, porque ficou desempregado, porque ficou doente, gastou todos os bens com a renda, com a doença. E agora, o nosso olhar, fez escolhas erradas, né? Que se dane. Não é isso que a gente vê. Pode acontecer com qualquer um de nós. Então, a notícia ruim é que sempre haverá necessitados, mas a boa é que Deus ordena a sensibilidade, a solidariedade e a generosidade. É a boa notícia. Sabe, alguns de nós, se a gente não tomar cuidado, a gente perde o contato com a realidade. Para você pensar, você mora num belo prédio, baita apartamento, e amém por isso, tá? Não estou sendo contra você, não. Amém, parabéns pela sua conquista, beleza. Você aperta o elevador, chega no seu carro, que você abre o carro só falando, né? Já se despediu da casa, mandou a dona Alexa apagar todas as luzes. Aí você vai no elevador, você já cai na garagem.
Daqui a pouco o carro está dirigindo sozinho e você já está trabalhando ali, pá, 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 pá. Aí você trabalha na Paulista, sei lá, nos Jardins, no lugar nobre de São Paulo. Aí no restaurante você já tem lá o refeitório, tudo do bom e do melhor. Ou se não é o refeitório ali, você sai num restaurante chique da Avenida Paulista. Você está lá com pessoas chiques, cheirosas, perfumadas e bonitas, e na porta do restaurante tem aqueles caras de preto lá para impedir que o morador de rua tenha acesso a entrar, porque você não quer ser incomodado, tá certo? Aí você entra no carro, vai para o aeroporto, faz sua viagem internacional, volta, vai para o seu apartamento. Você não tem contato com a realidade que está acontecendo na periferia. Eu gosto de caminhar nas ruas, porque eu fico olhando para as pessoas, eu fico olhando para o cenário, aquilo mexe meu coração. E eu fico andando por aí. Gosto de entrar em lugares que tem favelas assim, para eu poder falar: Deus meu, olha para esse povo e tem misericórdia de mim. Para a gente poder sentir um pouco, isso dá um pouco de mais humanidade para nós, irmãos. Qual relação entre evangelismo e ação social no contexto da responsabilidade da igreja total? Eu achei interessante esse versículo. Olha, aquele que possui recursos e vi seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe seu coração. Como pode? Você já falou um como pode? De vez em quando a gente fala, né? Como pode? Deus está falando como pode aqui para você. Permanecer nele o amor de Deus. Filhinhos, falando para crentes. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É fácil falar assim, eu amo você. E a gente precisa falar, né? As mulheres também gostam de ouvir, eu te amo. Porque às vezes nem isso o camarada fala. Eu te amo. Mas o eu te amo precisa ser respaldado por práticas, por compreensão, por solidariedade, por renúncia, por sacrifício. Não é verdade? Deus não ficou do céu contemplando a humanidade e falando: povo, eu amo vocês. Não foram só os profetas que falaram: Deus ama vocês, Deus tem um plano maravilhoso para vocês, um futuro brilhante, novos céus e nova terra. Não, ele veio em carne e osso. E aqui eu já estou pensando na ceia, né? Deus se encarnou. Ele não discursou apenas. Deus provou seu amor pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós todos bonzinhos. Não. Sendo nós pecadores, sendo nós inimigos. O cristianismo nos arranca da zona de conforto. E se você quer seguir Jesus, você é chamado não amar só o próximo que é próximo, que gosta de você. O cristianismo fala: ame o inimigo. Em nenhuma outra religião você vai ver isso. Você pega o islamismo, por exemplo, morte aos infiéis. Está lá no Alcorão. Está certo? Mas é o cristianismo que fala. É por isso que a gente vê no outro inimigo de Deus, pecador, carente. Quem sou eu para me achar melhor? Tem gente que não quer ir num cabeleireiro porque a pessoa é homossexual. Não, eu não me misturo com a gentalha. Como é que eu vou demonstrar apreciação, aproximação com uma pessoa se eu, com o meu preconceito, não quero nem chegar perto? Uma mulher uma vez me telefonou. Ah, pastor, eu vou pedir minhas contas, porque o meu salão de cabeleireiro tem muito homossexual, eu não quero isso para a minha vida. Eu sei que
Talvez a pessoa não, né, você tem algumas dificuldades, mas você tem que trabalhar seu coração. E a pessoa nem é inimiga, hein? É o preconceito no coração. Você já encontrou gente que fala assim: ah, que bom que no meu prédio as pessoas que são minhas vizinhas são todas crentes. Ah. Aí eu falo, bom seria se seus vizinhos não fossem crentes. Porque seria um campo para você trabalhar. Para você ser bênção na vida daquelas pessoas. Ou ser bênção na vida de irmãos. Mas não achar que você vai ficar no seu gueto, na sua redoma, no seu mundo. Isso aqui é o contrário do que a gente está falando, né? Não é ação social. O gueto, a minha vida, a minha bolha, que me interessa. E estou pouco me lixando com o que está acontecendo no mundo. É um cristianismo muito capenga, caricatura de um verdadeiro cristianismo. Eu achei interessante essa citação do Hernandes Dias. Evangelização e ação social caminham juntas, pois Deus ama o homem integral, corpo e alma. A evangelização sem ação social produziu a teologia pietista que se importava com a alma e não com o corpo. A ação social sem a evangelização desembocou na teologia da libertação que se importa com o corpo e não com a alma. Ambas as posições estão em desacordo com a palavra de Deus. Na verdade, não devemos separar o que Deus uniu. Então, a missão da igreja é ir de fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Mas enquanto a gente vai, nós ajudamos. E há momentos que a pessoa está ali numa situação que não dá para chegar só com o evangelho. Na parábola do bom samaritano, o cara que foi assaltado, ele estava ferido, estava machucado. A pessoa que ajudou não podia chegar, sentar do lado dele e falar assim, vou te apresentar os 3 passos da salvação. O cara estava ferido, estava machucado, ele precisava de remédio, precisava de consolo, precisava de cuidados. Não é verdade? Há momentos e momentos. E às vezes, no agir em solidariedade, surgirão oportunidades para a gente apresentar o evangelho. Porque é muito melhor você ser aceito do que você já de cara ser rejeitado. Só vou mencionar porque o tempo não nos permite. O cristão é chamado para atuar de maneira comunitária e individual. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que estiver a seu alcance. Se você pode ajudar, tem momentos que a gente não pode. Tá? Tem momentos que a gente não pode. E às vezes a pessoa, você está suspeitando, ou ela está dando pistas, que ela vai comprar drogas, que ela não está em condição de você... Tem momentos... Eu não me sinto culpado quando eu não dou dinheiro para alguém. Se eu faço uma leitura e eu falo assim, não, se eu der, eu vou estar prejudicando, porque nem todo necessitado é necessitado. Né? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio a gente vai... Não nos cansemos de fazer o bem. Todos somos suscetíveis a passar necessidade. Escuta, hoje você não precisa, mas amanhã seja humilde e aceite ajuda. 3, ensinar a própria renda e a pessoa não ser dependente. O Instituto Equipar, que é uma ONG da nossa igreja, tem esse objetivo, não ficar apenas dando ajuda emergencial para as pessoas. Vocês viram aí cursos de capacitação? Porque isso é muito melhor do que dar cesta básica. Não que a gente não vai dar a cesta básica no primeiro momento, mas a gente tem que enxergar além disso. Nem todo necessitado existe o acomodado. 1 Tessalonicenses, sabe o que fala? Se não quiser trabalhar, não coma. Fala para o seu filho adolescente. Não quer lavar louça? Não vai comer. É bíblico. Familiares. Os primeiros, tem viúvo, tem necessitado, tem desempregado na sua família, é sua responsabilidade. Aliás, 1 Timóteo 5:8 fala assim, quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Pesado, hein? Não somos salvos por obras para chegarmos a Cristo, somos salvos por Cristo para realizarmos boas obras. Vamos ler juntos?
Não somos salvos por obras para chegarmos a Cristo, mas somos salvos por Cristo para realizarmos boas obras. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ele não nos criou para más obras, mas para sermos úteis. E por último, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E como Ele andou por toda parte, fazendo o quê, gente? Fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Você era oprimido pelo diabo? Nós pertencíamos ao mundo das trevas. Éramos sim. Éramos dominados pelo pecado, pelo diabo. E a maior obra já foi feita a nosso favor. Incomparável. É olhar para a cruz. É olhar para a ceia. Ele me amou. Ele morreu por mim. Ele me perdoou. Ele me libertou. Eu sou livre por amor. Por amor. Eu vou servi-lo por amor, não por obrigação. Até por obrigação, quando a minha vontade é ruim, mas eu o amo e eu vou fazer de coração. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essas verdades. É em gratidão que a gente quer fazer alguma coisa para o Senhor. Como disse um missionário, estude, ele disse que nenhum sacrifício é grande demais para o Senhor, porque o seu sacrifício na cruz por nós, ele é pleno, ele é completo, é infinito. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Hoje é dia da ceia. É tão bom a gente parar para lembrar da maior obra que o Senhor já fez por nós. Além de nos dar o mundo, o alimento, o ar que respiramos, nos dá uma casa, nos dá um teto, um abrigo, pessoas, família, amigos. O Senhor deu a salvação, um destino maravilhoso. Então nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela tua morte a nosso favor na cruz do Calvário. E em memória do Senhor, nós vamos celebrar comendo desse pão e bebendo desse suco. Em nome de Jesus. Amém.